Você conhece bastante sobre a Bíblia? Você já leu na Bíblia que devemos praticar a oração, o jejum, os dízimos? Eu tenho certeza que sim, porque a sua igreja já lhe ensinou a fazer essas práticas. E as primícias? Alguma vez você já ouviu falar das primícias? Entenda que as primícias são tão bíblicas quanto essas outras práticas que eu estou te falando, porque as primícias estão praticadas desde o Éden. E na aula de hoje você vai entender a profundidade, a riqueza que existe neste princípio. Fique conosco nesta aula, em breve nós vamos começar. Antes disso, eu gostaria de te apresentar um pouco sobre o pastor Pedro Medina. O pastor Pedro Medina é formado na Christian University for the Nations, na Califórnia. Seu ministério é consolidado em curas, milagres, profecias. Ele é o pastor-presidente da Igreja Família do Reino em Balneário Camboriú e é o fundador da Exousia School, a escola de teologia revelada. Agora, pegue a sua Bíblia, pegue sua caneta, seu bloco de anotações para não perder nenhuma riqueza do que você vai aprender na aula de hoje. Tenha uma ótima aula e Deus te abençoe. Eu quero orar com os irmãos. Porque hoje a aula vai mexer profundamente nas raízes daquilo que você crê. Vai ser um divisor de águas na sua vida. Se Deus não se manifesta nessa aula, nem vale a pena a gente estar assistindo ela aqui. Tem que ser o próprio Espírito Santo fluindo, ministrando nas nossas vidas. Amém? Vamos lá, já o celular no modo avião. Obrigado a todo mundo que nos cumprimentou. Espírito Santo, essa aula eu te apresento, Pai. Que o Senhor venha ministrar no coração, na alma, no espírito. Que haja, Senhor, um antes e um depois na vida de cada um. Aquele que está com a Bíblia aberta na sua casa, aquele que está sedento pela palavra, que ele venha sair, Senhor, tão cheio, tão satisfeito, que o seu espírito, Senhor, ocorra, Senhor, uma metanoia na vida dele, uma transformação de mente, no qual ele nunca mais vai ser o mesmo, em nome de Jesus. Como eu faço em todas as minhas aulas e pregações, eu quero que você repita comigo assim. Diga comigo: Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração e o meu espírito para receber a tua palavra e ser transformado por ela. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Quem é aluno meu aí já sabe que nossa história, nós sempre vamos para o Gênesis. Louvado seja Deus. Achou Gênesis capítulo 4? Ótimo. Você deve estar achando que eu vou ler a oferta de Caim e a oferta de Abel, mas não. É no capítulo 4. O pessoal já, ali vai falar de primícia. Fala também. Mas eu quero chamar a tua atenção, não somente nessa história da primícia que você está pensando, mas eu quero chamar você a entender outra coisa que tão profunda nesse texto. Vai dizer assim o texto, 4, versículo 4. Vamos ler o 3 e o 4. E aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então, olha só, nós vamos começar aqui numa aula extremamente profunda. Vamos lá. Nós vamos falar aqui, aula 2, bem-vindos à Exousia School. Vamos lá. Caim era o quê? Lavrador da terra. Abel, pastor. Engraçado que o primeiro homem que foi assassinado na palavra de Deus foi um pastor.
mas isso é outro tema. Gente, eu quero levar você aqui agora a pensar comigo. Você vai ver que Abel era pastor de ovelhas. Para tudo que você está fazendo, olhe bem para essa câmera e eu quero fazer uma pergunta para você. É rápido e fácil entender o trabalho de Caim, lavrador da terra. E é interessante porque nós sabemos que Adão e Eva e os que moravam ali no Éden comiam somente o fruto da terra. Isso está lá no capítulo 1 de Gênesis. Você vai ver que Deus diz assim, versículo 29. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á por mantimento. Verso 30. E todo o animal da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, e alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. Então, tanto os animais como os homens comiam o quê? Comiam somente, eles eram, vamos dizer assim, veganos. Então, o pessoal que gosta de promover essa dieta vegana, fala, né, Adão e Eva era vegano. Mas nós não somos imitadores de Adão e Eva, nós somos imitadores de Jesus. E Jesus comeu cordeiro, comeu peixe, comeu ovo. Pastor, como é que eu sei que Jesus comeu ovo? Eu sei. Não vou falar aqui agora. Comeu ovo. Jesus comeu ovo. Eu almocei ovo hoje. Aí, ó. Quem almoçou ovo hoje comeu como Jesus. Olha só. O Lucas sempre aprendendo alguma coisa nova, Lucas. Gente, agora, eu quero que você preste muita atenção. Abel era pastor de ovelhas. Eu te pergunto, para que Abel era pastor de ovelhas? Lembre-se que eu vou falar da primícia antes do Éden. Não vou falar da primícia de Caim e Abel, não. Isso aqui é só para colocar uma base, uma raiz para você. Preste muita atenção. Para que Abel era pastor de ovelhas? Sendo que não se comia carne, nem se comia leite. Deus não permitiu leite aqui. Só era permitido comer do fruto da terra, que era o que Caim produzia, não o que Abel produzia. Para você entender o que aconteceu, você vai ter que ir lá no capítulo 3 de Gênesis e você vai entender. No verso 21, diz assim: nós sabemos que Adão e Eva pecaram, caíram, né? E olha o que aconteceu. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então o que acontece? Adão e Eva, Deus, olha só, matou um animal e os vestiu com a pele daquele animal. Eu já quero falar para os judaizantes em plantão, estudiosos de rabinos. Se você vai ler esse texto aqui nos estudos rabinos, só tem viagem na maionese, essa frase, não tem outra melhor para explicar. Eu já vi cada bobagem, eu já vi aqui, ó, que essa túnica de pele foi feita com a cobra que Deus matou. Deus matou a cobra, pegou a pele da cobra e pôs no homem, porque o homem não tinha pele, o homem era carne exposta. Depois eu vi outro rabi falar, gente, tanta bobagem, que o homem era feito de unha.
Então, gente, e que o homem não tinha pele, aí Deus deu uma pele para ele. Por quê? Vou te explicar uma coisa. Não estude a Bíblia com rabi que não tem conhecimento de Jesus. Não estude a Bíblia com gente judaizante. Por quê? Essa Bíblia aqui que você e eu temos, de Gênesis a Apocalipse, toda a revelação é o Senhor Jesus Cristo. Tudo que você for aprender na sua vida que não revela e não glorifica a Cristo, não revela e glorifica o Pai, não revela e glorifica o Espírito Santo, não revela e glorifica a igreja, não serve para nada, é conversa fiada. A própria Bíblia diz no Novo Testamento que o Velho Testamento é a sombra das coisas que teriam que vir. Deus matou o animal e fez uma túnica de pele. Que animal era esse? Todo mundo sabe que era um cordeiro. Ok? Deus matou o cordeiro. Deus foi o primeiro homem primeira pessoa que matou um animal para cobrir a vergonha de Adão e Eva, para cobrir a vergonha, porque eles estavam vestidos de aventais feitos de folhas de figueira. Mas vai entendendo. Quero dizer uma coisa aqui para vocês. Você que não sabe, Adão e Eva tiveram muitas filhas dentro do Éden antes da queda. Pastor, que loucura é essa? Tranquilo, respira fundo. Vamos estudar a palavra de Deus. Olha só. Quando Eva pecou, em Gênesis 3,16, a maldição sobre Eva foi essa aqui, ó. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor na tua conceição. Ó, multiplicarei as tuas dores de parto. Vai ver aí, depende da tua versão. Na hora dela dar à luz. Então, primeira coisa, vou provar para você, porque gente que não estudou isso aqui ainda, isso aqui é só introdução. Adão e Eva tiveram vários filhos no Éden, mulheres, por vários motivos. Nós sabemos que aqui Deus multiplicou as dores de parto dela. Nós sabemos que Deus não pode multiplicar do zero, ninguém multiplica do zero. Ela já conhecia a dor de parto. Deus diz: essa dor de parto, eu vou multiplicar ela. Então ela já conhecia a dor de parto. Se isso não te convenceu ainda, tem mais. Se você ler o verso 20, Gênesis 3:20, diz assim: e chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. Então presta atenção, Caim e Abel não tinham nascido e ela já era mãe dos viventes. Aí tem uns cabeça oca que fala que ela era mãe dos seres viventes. Não, é dos viventes homens. A palavra viventes na terra sempre se refere a seres humanos. Pode até ver na tua versão aí, tem algumas que dizem assim: porquanto és mãe de toda a humanidade, ou tu és mãe de todos os homens, depende da versão que você tem. Vai vendo. Nem se fosse dos animais, ela era mãe de ninguém. Porque Deus fez primeiro, olha só, Deus fez primeiro Deus fez os animais, depois Deus fez a mulher. Está entendendo? Então, Deus, você precisa entender isso aqui. A mulher foi a última a aparecer, então ela só poderia ser mãe dos viventes homens, não de animais, pelo amor de Deus, mãe. Então, de que viventes ela era mãe se Caim e Abel só nasceu no capítulo 4? Caim e Abel nasceu depois da queda. Simples, eram mulheres. E por que nós sabemos que é mulheres? Porque a Bíblia nunca contou uma mulher na genealogia, a não ser que ela tivesse obrigatoriamente que ser mencionada para fazer um link, uma ligação, ok? Mas a Bíblia nunca contou mulheres. Jesus alimentou 5.000 homens sem contar mulheres. Depois alimentou 4.000 homens sem contar mulheres. Então as mulheres nunca foram contadas na Bíblia. Os que saíram de Israel, vão dizer 800.000 homens ou 600.000 homens a pé, sem contar mulheres, crianças. Então, só eram contados homens que teriam porte adulto de guerra. Nem criança, nem idoso. Então, as mulheres não eram contadas. Então, era óbvio. E, para ser mais lógico ainda, para terminar essa confusão, para não ter mais confusão na tua mente, que você saber que Adão e Eva tiveram filhas dentro do Éden, com quem Caim e Abel se casaram? Desculpa, Abel não, Caim. Com quem Caim se casou?
Caim se casou com uma das, eu imagino, centenas ou milhares de irmãs que ele tinha. Ah, pastor, mas casou com uma irmã. Sim, naquela época era puro, naquela época não tinha lei, naquela época eram centenas. Nós não sabemos quantas mulheres, porque Adão e Eva eram eternos. Então nós não sabemos quanto tempo eles viveram dentro do Éden tendo filhas. Então, obviamente, com quem Caim teria que se casar? Com uma delas. Então é óbvio que eles tinham filhas. Entenda isso aqui comigo. Ó, o que aconteceu? Caim era lavrador da terra, Abel era pastor de ovelhas. Mas a pergunta é, eu não respondi ainda, por que ele era pastor de ovelhas se não se comia ovelhas? Não se bebia leite de ovelha. O queijo melhor do mundo é o queijo feito de leite de ovelha. É o mais caro também, um dos mais caros. Mas não podia, eles não comiam. Então, para que Caim vai cuidar de ovelha? Para que isso? O que ele vai fazer? Então, você vai entender isso agora. Caim se preocupava em satisfazer a carne. Mas Abel procurava em satisfazer a Deus. Abel criava ovelhas para fazer o mesmo sacrifício que Deus fez, para que através do derramamento de sangue daquelas ovelhas e para que a pele daquelas ovelhas cobrissem as suas irmãs, Abel era um imitador de Deus que fez túnicas para vestir Adão e Eva, para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Assim Abel criava ovelhas, levava de ofertas a Deus, e as suas peles eram usadas para fazer túnicas, para cobrir a vergonha das outras pessoas. Aleluia! Então você tem que começar a entender algo aqui. Eu não vou falar sobre Caim, isso aqui é outra aula, talvez você tenha até assistido uma pregação minha sobre isso, mas isso aqui é para a gente colocar base aonde nós vamos chegar. Você está entendendo? Então, aqui começa o sacerdócio na Bíblia. Você vai ver que quem tinha que ter assumido essa posição era Caim como primogênito. Mas Abel decidiu tomar essa iniciativa de ser o pastor de ovelhas. Mesma coisa acontece em vários lugares da Bíblia, por exemplo, como o do Jacó e Esaú. Esaú tinha que tomar a posição de sacerdote, mas você vê que Jacó foi quem assumiu aquela responsabilidade e acabou tendo a primogenitura. Então, você parece ser que quem tem a responsabilidade muitas vezes não toma a sua responsabilidade. Agora você vai entender. Então já existia um modelo para servir a Deus. O próprio Deus ensinou Adão, Eva, Abel a forma de adoração, de sacrifício, né? Deus instituiu ali, depois da queda do homem, a forma de conseguir viver dentro de uma forma que pudesse se relacionar com Deus. Então os homens começaram a crescer sobre a face da terra. Nem todos serviam a Deus como Caim. Caim se desviou e se transformou em vamos dizer, um vagabundo. A Bíblia diz ele mesmo, serei vagabundo sobre a terra. Gênesis 4, 26. Quero que você aprenda tudo isso aqui comigo. Você nem tem ideia onde eu vou te levar hoje aqui. Gênesis 4, 26. E a Sete também nasceu um filho. Gênesis 4, 26. E chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Começou-se o quê? A invocar o nome do Senhor. O que você tem que entender com essa palavra invocar? Através de Abel, através do trabalho de Abel, através desse sacerdócio que estava nascendo de Deus, de Adão, agora Abel,
que aconteceu? Abel morre. Sete substitui Abel. Os homens começam a crescer sobre a face da terra. Então vem Sete, e a Sete lhe nasceu um filho, o nome dele foi Enos. A partir dali, já havia algumas gerações, já haviam famílias sobre a terra. Então se estipulou, se diferenciou aqueles que iam servir a Deus e aqueles que não iam servir a Deus. Vamos dizer assim, se instituiu uma, entre aspas, religião oficial dos que invocam o nome do Senhor. Porque religião, espiritualidade, como você quiser chamar, não é nada mais e nada menos que uma invocação de um espírito. Todo aquele que tem uma crença, ele está invocando um espírito. E muitos invocavam outros espíritos, mas a partir de Enos, então, se instituiu a forma de invocar o nome do Senhor. E nós temos aprendido desde lá de Adão e depois em Abel, que os sacrifícios que Deus aceitava era o sacrifício dos primogênitos, do melhor que era apresentado diante de Deus. Então nós vemos aqui. E isso aqui não é a aula, isso aqui é uma pincelada. Essa aula aqui, ela vai longe dentro da Exousia School. Isso aqui é só uma pinceladinha para dar um gostinho, para você entender o que eu vou falar agora. Muito bem. Respira fundo, porque nós vamos entender muita coisa hoje. Você já entendeu todo esse caminho de Caim, Abel, das ovelhas, da túnica, e aqui se instituiu a invocação ao nome do Senhor. Eu preciso falar algo muito sério com os irmãos. Muita atenção. A palavra invocar é uma chave. Essa é a palavra. Não podia haver invocação. Nós precisamos de alguns elementos. Isso acontece em qualquer religião, em qualquer invocação de qualquer entidade espiritual, inclusive a nossa, que nós invocamos o Espírito Santo de Deus. Preste atenção. Entenda isso aqui comigo. Não existe invocação sem alguns elementos. Primeiro, obrigatório. Tem que haver sacerdote. Então, diga comigo, não existe invocação sem sacerdote. Isso é, a Bíblia diz assim, que os filhos das trevas são mais sagazes que os filhos da luz. Eles têm, às vezes, são muito mais ligeiros, muito mais rápido a aplicar princípios que os próprios filhos da luz. O próprio Jesus falou isso. Eu lembro quem já viu minha história lá, do dia que eu confrontei a bruxa lá na Espanha, depois você assiste, está no meu canal do YouTube, eu tenho meu testemunho. O primeiro lugar que eu fui procurar um emprego na Espanha, era uma bruxa, e Deus me mandou evangelizar ela. É uma história maravilhosa, engraçada e poderosa ao mesmo tempo. Quando eu fui cumprimentar aquela bruxa, eu cumprimentei ela, eu falei, eu sou Pedro Medina, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Ela disse, o meu nome é Estreia, sacerdotisa de Oiá. Eu não sei se é Oxalá em português. Ela invocava alguns espíritos e para isso ela era sacerdotisa. Então, não existe invocação sem sacerdote. Então aqui já estava estipulado o sacerdócio. Segunda coisa, não existe invocação sem oferta. Isso é fácil de você entender. Deus falou 1 milhão de vezes na Bíblia. Nunca se apresentem diante de mim com as mãos vazias. Você vai invocar o nome do Senhor, você tem que apresentar a sua oferta. Isso está na Bíblia inteira. Mas os crentes, eles têm dificuldade de entender isso. Não se apresente de mim com as mãos vazias.
às vezes, os macumbeiros entendem mais essa revelação que é bíblica, não é do diabo, isso aqui é Bíblia, é nossa, do que os crentes. Pergunta, qualquer macumbeiro, pergunta alguém que vai na macumba, se ele consegue ir lá invocar um Exu, invocar um Zé alguma coisa, um caveira, não sei da quê, pergunta se ele consegue fazer a invocação sem apresentar uma oferta. Não existe. Quem estipulou isso? O diabo é um imitador fraco. Desde o Éden começou a se invocar o nome do Senhor e sempre houve sacerdote e sempre houve oferta durante toda a Bíblia, Velho Testamento, Novo Testamento. Vai entendendo? Então essa é a frase que você precisa entender. Não existe invocação sem sacerdote e sem oferta. Aqui dá para entrar 1 milhão de coisas. Isso aqui a gente precisava de um mês de aula para você entender todos os pontos. Ok? Só vai abrir no teu coração para você começar a entender. O que eu vou ler agora é totalmente inesperado para você, mas vai ser muito forte. Vamos ler Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 9. Ok? Vamos lá. Mateus 6, 9 diz assim. E tudo que eu fui pausando aqui, daqui a pouco, tudo isso aqui vai ter sentido. Eu estou colocando as peças do quebra-cabeça. Daqui a pouco vai encaixar tudo, você vai glorificar a Deus aí. Portanto, vós orareis assim. Ó, nós vamos falar do Pai Nosso agora. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vou deixar até aqui. Queridos, Pai nosso que está nos céus. Aqui nós temos uma aula de 2 horas só sobre nos céus. Mas não é a aula de hoje. Quero focar na palavra aqui. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Meu Deus. Por nada nesse mundo saia dessa aula. Santificar. Quando os crentes, quando nós não estudamos muito a palavra, mas se eu falar para você assim, ó, santificar, se eu vou me santificar, vamos nos santificar. Primeira coisa que você pensa é o quê? Que algo está impuro que precisa ser santificado. Né? Nós vamos tirar o pecado de algo e isso é santificar. Algo que é impuro precisa ser santificado. Isso é o que está na cabeça dos crentes. Porém, não é assim. Pastor, como que não é assim? Eu vou perguntar para você. O nome de Deus é impuro? Pense comigo. O nome de Deus é impuro? O nome de Deus é sujo? O nome de Deus é imundo? Não, pastor, de jeito nenhum. Não existe nome mais lindo, mais santo. Ele nome é santo, santo, santo. Então, como que eu vou santificar o nome de Deus? Como que eu vou santificar o nome de Deus? Nós temos que entender que existe uma diferença entre santificar e santidade. Vamos ler a palavra de Deus? No capítulo 1 de Coríntios, 1 Coríntios 1, tudo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados. Então, olha só. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Se tua Bíblia está dizendo chamados para ser santos, o para ser foi acrescentado nessas Bíblias que tem uma tradução ruim. No original está escrito assim:
aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Então, olha só. Santificado e santos. Diga comigo, eu sou santificado e sou santo. Então, Paulo está dizendo que toda a igreja de Corinto, eles eram santificados e eles eram santos. Mas eles não, não tinham o quê? Santidade. Então, tem como você ser santificado, você ser santo e não ter santidade. São coisas diferentes. Como assim, pastor? O próprio apóstolo Paulo está dizendo aqui, aos Coríntios, santos, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santos, os que são santos, os que são santificados. Qual a diferença entre ser santo ou santificado e ter santidade? O que é santificado? Tudo aquilo que foi alcançado por uma oferta. Tudo que foi alcançado por uma oferta. Isso é santificado. Isso é santo. Então, tudo aquilo que você vê no Velho Testamento, eles queriam santificar alguma coisa, apresentavam uma oferta para santificar. Por isso que todos os irmãos de Corinto, e nós, e você que está assistindo, nós somos santificados, nós agora somos santos, porque todos nós fomos alcançados pela oferta de Jesus. Todos nós somos alcançados pelo sangue de Jesus. Então nós nos tornamos santos, nós nos tornamos separados, nós nos tornamos de Deus. Outra coisa é você ter santidade. Santidade é você não pecar. Santidade é você manter a tua vida sem pecado. Agora, eu sou uma pessoa santa, eu fui alcançado pelo sangue de Jesus e um dia eu posso perder a minha santidade. Mas eu ainda continuo havido sido comprado, redimido e santificado e purificado pelo sangue de Jesus. Então, você é santo não pela tua santidade. Você é santo porque o sangue de Jesus te lavou. Agora, a Bíblia diz, cuidado, sem santidade ninguém verá o Senhor. Ok? Então, santidade é algo que eu busco. Santificar e ser santo é algo que o sangue de Jesus me fez. Então, nós somos comprados, separados, remidos pelo sangue de Jesus. Então, diga comigo, santificado é tudo aquilo que foi alcançado por uma oferta. Você foi santificado pela oferta de Deus, que entregou o seu Filho amado, Jesus, na cruz, por mim e por você. A oferta de Jesus alcançou você e me alcançou. Fomos alcançados pela oferta, portanto, fomos santificados. Então, pela primeira vez na sua vida, o Pai Nosso vai começar a fazer sentido para você. Preste muita atenção. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Como que eu santifico o nome de Deus? O nome de Deus não é impuro, o nome de Deus não é sujo. Tudo que leva uma oferta é santificado. Então Jesus está dizendo, Pai Nosso que está nos céus, ofertas sejam apresentadas em teu nome. Por quê? Porque ninguém pode se apresentar diante de Deus com as mãos vazias. Então Jesus está ensinando, quando você vier diante de Deus, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, ofertas sejam entregues para alcançar o teu nome, para santificar o teu nome. Meu Deus! Por quê? Eu acho que você não percebeu ainda. Agora vai ter sentido. O Pai Nosso é a maior invocação que você já leu na Bíblia. Ou não? Você está em o quê?
Ó, Pai nosso está no céu, santificado seja o teu nome. Você apresenta as ofertas. Segunda coisa que ele fala, ó, invocando, venha teu reino. Seja feita a sua vontade na terra. Jesus está ensinando como invocar o nome do Pai. Essa é a maior invocação da Bíblia. Venha teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. A oração do Pai Nosso está invocando. Só que não existe invocação sem sacerdote e sem oferta. Meu Deus. Presta atenção que isso aqui é só o começo da nossa aula. Porque eu ainda não falei do tema. Tudo isso aqui é preparatório para o que vai vir agora. Vai vendo? Vai prestando atenção. Então, santificado seja o teu nome. Venha teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Preste muito atenção. Agora, em Gênesis. Meu Deus. Capítulo 2. Gênesis capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Vamos ler. Gênesis 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Versículo 3. Toda atenção é pouco agora. E Deus abençoou o dia 7º. Deus abençoou. A primeira coisa, olha só. E o santificou. Deus abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. E nós aprendemos que o dia 7º, o dia do descanso, é o Senhor Jesus. Nós aprendemos que o dia 7º, o primeiro dia é Cristo, o último dia é Cristo. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Agora preste atenção, Deus termina a obra. Deus termina tudo. Deus termina, acabou, não tem mais nada para fazer. Agora vem o dia 7º, o que Deus faz? Deus santifica. E o que é santificar? Apresentar uma oferta. Pastor, que mistério é esse? Você está preparado? Apocalipse, capítulo 13, verso 7. Meu Deus. Apocalipse 13, verso 7. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Eita glória! A pergunta é: que dia se fundou a terra? Olha aqui, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A fundação do mundo. Deus fundou o mundo. Deus inaugurou o mundo. Deus terminou o mundo e falou: eu gostei. Tá tudo maravilhoso. E eu gostei ainda mais agora do dia 7º. E agora na fundação do mundo eu vou santificar a minha obra. Então Deus apresentou uma oferta para santificar. É a primeira vez que a palavra santificar aparece aqui. E a Bíblia está dizendo, em Apocalipse 3,17, o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo.
Cristo foi apresentado como a oferta desde a fundação do mundo, no 7º dia, apresentado a Deus antes do Éden. Porque aí você vai ver que o Éden vai ser plantado por Deus depois. Mas o Cordeiro de Deus foi apresentado. E o que a Bíblia fala? Cordeiro, macho e primogênito. Meu Deus. Olha só isso aqui. O que a Bíblia chama Jesus? O primogênito de toda a criação. É o que a palavra de Deus diz lá em Colossenses. Vamos rápido para lá para você ver. Meu Deus, eu queria estar vendo a tua cara agora. Queria que você estivesse dando glória a Deus. Aí já vai batendo uma foto, vai tirando um print, vai batendo aquele selfie para daqui a pouco você me marcar lá no Instagram e falar assim, que aula poderosa, que aula abençoada. Vai lá, já faça isso. Enquanto nós estamos abrindo aqui em Colossenses, achei, Filipenses, Colossenses, olha só, verso 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então Jesus é o primogênito, ele é o cordeiro macho primogênito que foi apresentado. E o que Abel apresentou para Deus? O que Abel apresentou para Deus? O que Abel apresentou para Deus? Versículo 4 de Gênesis 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas o cordeiro e da sua gordura. E atentou Abel, o Senhor, a sua oferta. Deixa eu te dizer uma coisa. Abel era um imitador de Deus. Meu Deus, é muito forte isso aqui. Jesus, ele foi a primeira oferta antes do Éden. Pastor, não estou entendendo. Eu achei que Jesus morreu há 2020 anos atrás. Deixa eu te explicar uma coisa. No mundo espiritual as coisas são. No mundo da eternidade as coisas são. Nós vivemos dentro do mundo onde há tempo, relógio. Na eternidade não é assim. Deus já tinha apresentado o Cordeiro antes da fundação do mundo. Porque desde a fundação do mundo haveria a possibilidade de que o homem pecasse. Haveria a possibilidade de que tudo pudesse se perder pelo pecado de Adão, porque Deus deu o livre-arbítrio para o homem. Mas desde a fundação do mundo, Deus já tinha apresentado aquilo que ia santificar. Deus já tinha apresentado o melhor. Deus já tinha santificado. Deus já tinha preparado. O diabo é um perdedor. O diabo achou que ia ganhar alguma coisa, mas não. Já estava tudo preparado antes da fundação do mundo. Então vai vendo. A primeira oferta de um homem como primícia foi a de Abel. E agora eu quero colocar algumas coisas aqui para você entender sobre as primícias. O que você precisa entender? Vamos lá. Vamos entender aqui um pouquinho. Olha só. Eu quero mostrar para vocês, em Números 18, capítulo 12, diz assim: todo o melhor azeite. E agora aqui o assunto vai parecer que nós vamos voar aqui agora, presta atenção. Todo o melhor azeite e todo o melhor do mosto e do grão e suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti, Arão. Vai ler lá Números capítulo 18, você vai ver.
Números capítulo 18 inteiro e a Bíblia toda. Preste atenção. As primícias é sinônimo de sacerdote. Os dízimos na Bíblia, você vai ver que os dízimos de Israel alimentava todos aqueles que serviam no templo. Cantores, levitas, todos os servos que trabalhavam no templo. Mas existe algo. De tudo aquilo que eram os dízimos, de tudo aquilo que era apresentado, as ofertas, tudo que era levado ao templo, as primícias, o que é a primícia? É o primeiro. Então, o primeiro é para o sacerdote. E o melhor é para o sacerdote. Está escrito aqui, todo o melhor do azeite, todo o melhor do moço e dos grãos e as suas primícias irão para quem? Primeiro sacerdote, Arão. Do sistema levítico, primeiro sacerdote. Tudo isso aqui vai para a casa de Arão, para a família de Arão. Por quê? Agora você vai pegar isso aqui. De quem vem a bênção? Do sacerdote. Quem tem o poder de abençoar? O sacerdote. Quem eram os sacerdotes? Antes de Arão, sempre eram patriarcas. Os patriarcas eram os sacerdotes antes de Arão. Sempre você vai ver, por isso que nós ensinamos que o pai de família é o sacerdote do lar. Por exemplo, Jó. Jó era o patriarca que ele oferecia sacrifício. Abraão, Isaac, Jacó, todos eram patriarcas que apresentavam sacrifícios em prol da sua família. Então Deus determinou, todas as vezes que você lê a palavra primícia na Bíblia, você vai entender que é o primeiro e é o melhor para o patriarca, para o sacerdote, para o pai. Por quê? Porque a bênção vem dele. Por quê? A provisão de Deus vem por causa deles. Então deixa eu te explicar algo aqui. Você vai entender algo. E mais, você sabia que todas as leis de Deus, todos os princípios de Deus, de alguma forma, elas ficam dentro da nossa alma, elas ficam dentro do nosso espírito. Elas são, às vezes elas tentam sair para fora sem a pessoa ter a Bíblia. É só você lembrar da casa do seu avô. Lembra da casa do teu avô. Eu lembro da casa do meu avô. Eu lembro que quando eu sentava na casa do meu avô, eu ia para casa passar as férias, e eu lembro muito bem, não uma nem duas, várias vezes, chegava a hora do almoço, nós íamos correr para a mesa, para sentar à mesa para comer, e a minha avó, muitas vezes falava assim, ei, não sente nessa cadeira que está na ponta, que era como se fosse a cadeira presidencial. Este lugar é do seu avô. Ele é o patriarca, ele é o sacerdote da casa. Ele é quem manda nessa casa. Ele é o provedor dessa casa. Então, aquele que é o Senhor, aquele que é o provedor, aquele que é cabeça, senta ali. E eu lembro muito bem, durante toda a minha infância, a minha avó, quando ela ia servir o prato de todos os que estavam na mesa, o primeiro prato que ela servia era para quem? Para o avô, patriarca, cabeça, sacerdote. Ei, e para quem que ela dava o melhor bife? Para o avô. Presta atenção, já está algo dentro da humanidade trazendo o princípio da primícia e você não percebeu. Então presta atenção,
O primeiro e o melhor pertence ao cabeça, ao sacerdote, ao patriarca. Pertence a Deus. Presta atenção, Deus quer para ele só, olha isso aqui, as primícias, o primeiro, o melhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa revelação que você está recebendo aqui. Então, agora você vai entender isso aqui. A bênção, o Salmo 133, o Salmo 133 vai dizer assim, ó. Olha só. Vou ler. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Olha só. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, Deus envia a bênção. Como que Deus envia a bênção? É como o óleo precioso que desce da cabeça. Ó, aonde Deus derrama o óleo na cabeça. Então, presta atenção, por isso que você tem que saber quem é a tua cabeça. Porque o que está na tua cabeça vai descer para você. O que está, aquele que é teu pastor, o que estiver nele vai descer sobre você. Se nele tem unção, se nele tem honra, se nele tem poder, se nele tem santidade, é isso que vai derramar para você. Se tiver outras coisas, outras coisas. Depois da cabeça que desce para a barba, que desce até a orla das vestiduras. Então, aquilo que flui da minha vida vai chegar até o último membro da minha família e vai chegar até o último membro da minha igreja. Porque Deus não derrama o óleo sobre as vestes, Deus nunca derrama o óleo sobre a barba. Por isso que tudo que Deus vai fazer na sua vida vai ser através da sua cabeça. Tudo que vai fluir do céu para a sua vida vai ter que passar pela cabeça do sacerdote. Agora presta atenção. Como a bênção vem do teu patriarca, como ele é que está na brecha diante de ti, ele é digno do primeiro e do melhor. Então, Jesus, a própria Bíblia diz que ele é a primícia. A própria palavra de Deus diz, em 1 Coríntios 15, 20, e foi feito as primícias. Jesus Cristo foi feito as primícias. A primeira oferta da Bíblia. O primeiro primogênito. O melhor do melhor, do melhor, do melhor. Não existe oferta melhor, não existe oferta mais pura, não existe oferta mais preciosa, não existe oferta mais de primogênito, de primícia, de tudo que o próprio Senhor Jesus Cristo. E como Jesus chamava o Pai? De Pai. Jesus chamava o Pai de Pai. E ele se apresentou ao Pai como a oferta de primícia, primogênito, diante dele. Por isso, ele foi, agora presta atenção, para que a oferta fosse aceita, um sacerdote tinha que olhar para apresentar ao Pai, o sacerdote, ele tinha que analisar. Um sacerdote tinha que pegar e falar assim, isso aqui é, presta atenção, João Batista era filho de Zacarias, sacerdote, primogênito sacerdote, todo, na Bíblia toda é também sacerdote. João Batista era sacerdote também, ele tinha fugido do esquema religioso e foi para o deserto para ouvir a voz de Deus. E o que aconteceu? Jesus se apresentou lá no deserto. Quando João Batista bate o olho nele, João Batista sacerdote, ele olha para Jesus e diz assim, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, presta atenção, João Batista sacerdote, Jesus o Cordeiro que foi apresentado a Deus, João Batista pega Jesus. E ele vai colocar ele sobre as águas. A Bíblia diz que o batismo representa morte e ressurreição. Então, João Batista vai apresentar Jesus na morte, as águas. Ao colocar dentro das águas significa morte. João Batista, o sacerdote que apresentou o Cordeiro de Deus, que deu fé que estava bom,
E aí o pai aceitou. Quando o pai aceitou, ele disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia. Meu Deus, essa aula está muito forte. Então, agora eu só quero dizer uma coisa para você. Você quer a bênção de Deus na sua vida? Você vai precisar praticar isso aqui. Honra. Deus não quer o que sobra na sua vida. Deus, ele só aceita duas coisas: o melhor e o primeiro. Tem gente que a vida inteira só deu para Deus o que sobra. A vida inteira, quando sobrou ele pagava o dízimo, quando sobrou ele dá uma oferta. Tem gente que a vida inteira jamais praticou o princípio das primícias. E eu vou falar isso aqui, nós vamos terminar a aula aqui com chave de ouro. Preste atenção. Deixa eu pegar aqui, nós vamos limpar isso aqui. Eu vou falar a parte mais profunda nesses próximos 5 a 10 minutos aqui. E você vai pegar uma das coisas mais fortes. Eu já falei isso aqui antes. Não existe separação de primícia do sacerdote. Não existe. Lê primícia, no texto vai estar falando, pertence ao sacerdote. Leu primícia, pertence ao sacerdote. Dízimos, a sacerdotes, levitas, cantores, todos. Mas quando falava de primícia, era do sacerdote, ponto. Então, agora eu quero dizer algo aqui para você. Tudo que você ouviu até agora foi para trazer você até agora. Se você ficou até agora, essa é a melhor parte dessa aula. Escute o que eu vou te dizer. Existe uma maneira de você adorar a Deus. Vai vendo o que eu vou te falar. Existe uma maneira de você adorar a Deus. Como que eu adoro a Deus? Existe uma forma de adorar em espírito e em verdade. Então, você não adora a Deus do jeito que você quiser. Deus explicou. A adoração, eu não quero que seja lá no templo, em Jerusalém ou no monte, porque não precisa disso. Eu quero que a adoração seja em espírito e em verdade. Pronto. Então você tem que fazer as coisas como Deus manda. Deus falou na palavra como que você ama a Deus. Como que eu amo a Deus? A Bíblia diz assim: aquele que me ama. Gente, toda atenção é pouca aqui agora, porque eu vou levar você no ponto máximo dessa aula. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, existe uma forma de amar a Deus. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Eu vou achar aqui o versículo para você, que está anotando aí. João 14, 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Está aí, João 14, 15. Entendeu? Como que eu amo a Deus? Guardando os mandamentos. Então existe uma forma de adorar a Deus, existe uma forma de quê? De amar a Deus. E agora, eu vou direto. Existe uma forma de honrar a Deus. Pastor, como que eu honro a Deus? Nós vamos ler a palavra de Deus lá em Provérbios 3, 9. Muita atenção em Provérbios 3, verso 9. Quando você achar aí, diga amém. Ainda que eu não vou ouvir, mas você pode dizer amém, porque esse é o texto onde eu quis trazer você até agora. Honra ao Senhor teu Deus com teus bens e com as primícias. Honra ao Senhor teu Deus com teus bens e com as
primícias, meu Deus, de todos os teus ganhos. Deus está dizendo que existe uma maneira de você honrá-lo. A Bíblia diz, um povo que me honra com seus lábios, mas depois oferece, e diz assim, não me honra. Honra de lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque lá na oferta entrego o animal cego, o animal coxo, entrego o pior. A Bíblia diz que você não é honrar a Deus aplaudindo, dando um aplauso para Jesus. Isso não é honrar. A Bíblia diz como que eu honro a Deus. Eu honro a Deus com meus bens e eu honro a Deus com as minhas primícias. Se você nunca honrou a Deus com os teus bens e com as tuas primícias, você nunca honrou a Deus. Mas aqui que está o perigoso. Meu Deus. Não existe primícia sem sacerdote, porque a primícia ela é do sacerdote. Então, existem pessoas que ela nunca honrou o pastor dela. Ela nunca entregou primícias para o pastor dela. Ela não tem até raiva de quem faz isso, porque ela não entendeu a palavra, ela não entendeu nada. Ei, as primícias pertencem ao sacerdote. Só existe uma... Se você nunca honrou a Deus com as primícias, se a primeira parte, preste atenção, o melhor da sua vida pertence ao Senhor. O melhor da tua vida, o primeiro e o melhor. O que você tem feito com o primeiro e o melhor? Eu preciso terminar essa aula e eu vou ler aqui para vocês Ezequiel. Eu não acredito nem que eu vou falar esse versículo aqui. Jesus amado. Esse é o versículo mais forte dessa aula, para a gente terminar. Segura o teu coração aí. Ezequiel 44, 30. Ezequiel 44, 30. Diz assim: e as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e todas as oblações de tudo, de todas as vossas oblações serão dos sacerdotes. Aí, não tem como você negar. Serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que te faça repousar a bênção sobre a tua casa. Meu Deus. Você quer que repouse a bênção sobre a tua casa? Ei, no Novo Testamento, era Paulo. Paulo se disse, eu sou sacerdote. E ele levantava a mão. E no final das cartas e no começo das cartas, ele fazia a bênção apostólica, imitando Arão no Velho Testamento, e ele declarava que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vós. Então Deus está dizendo aqui, todas as primícias serão dos sacerdotes, para que faça repousar a bênção sobre a sua casa. Nós vamos mergulhar nas Escrituras. Isso aqui, essa aula aqui, isso aqui é só um tira-gosto. Em todas as partes que eu mencionei aqui, a gente vai mergulhar profundo em cada uma delas no curso definitivo das finanças do reino. Será que a bênção não repousou sobre sua casa ainda? Será que você ainda não aprendeu a honrar a Deus? Será que você não está entendendo as palavras e você diz, pastor, eu estou fazendo tudo errado? Está na hora de aprender. Está na hora de você investir no teu conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. E por que esse conhecimento, pastor, você não larga lá no YouTube? Não, isso aqui são pérolas e a internet está cheia de porcos. Nós precisamos, isso aqui é para os discípulos, isso aqui é para os íntimos, isso aqui são para aqueles que querem esquadrinhar as Escrituras, isso aqui é para aqueles que querem estudar, aqueles que querem ir profundo. Amanhã a aula é Deus não está recebendo a maioria dos dízimos, oferta, primícia que as pessoas estão dando, por quê? Essa é a aula de amanhã.
E depois de amanhã nós vamos falar o que os profetas têm a ver com a sua prosperidade. Quero que você entenda o curso. Essas 4 aulas são 15%. Joga na tela aí, Lucas, para as pessoas verem o programa da aula. Você está vendo aí na tua tela esse curso? Do teu lado esquerdo são as 4 aulas que nós estamos fazendo agora. Muito bem. Do lado direito, você vai ver aí que nós temos 2.000 minutos, vai ser mais, hein? De conteúdo no curso definitivo das finanças do reino. Agora, olha o tanto de aulas que você vai ver aí. Eu quero ver a segunda parte aí, ó, aulas privadas. Essas aulas vão ser dadas ao vivo, fechadas, só para quem se matricular. Aí, ó, o dízimo de Abraão, o dízimo de Jacó, que eu nem falei ontem para quem que ele entregou os dízimos. A essência dos dízimos e primícia, que eu ainda não falei disso. Dízimos e primícia de Israel. A briga pela bênção, meu Deus, olha, eu falei um pouquinho da bênção aqui, nessas aulas que você vai ver o que é realmente a bênção. O dízimo do Novo Testamento, as pessoas falam, pastor, eu quero ver dízimo no Novo Testamento. Eu vou dar toda uma aula sobre isso, e eu vou provar que está no Novo Testamento. O que a fé e a coragem tem a ver com a sua prosperidade? O que a prosperidade tem a ver com honrar o profeta? Não tem nada a ver com a 4ª aula que eu falo de o que os profetas têm a ver com a tua prosperidade. Aqui é o que a tua prosperidade tem a ver com honrar o profeta. Maldições financeiras, como quebrá-las. O que o Pai Nosso tem a ver com a prosperidade, foi o que eu já falei hoje. Colher sem plantar. A revelação do sábado completa. Estar preparado para a tua prosperidade. Deserto, administração, prioridades. E a última aula vai ser tremenda. Por que a glória de Deus foi embora da igreja? E o anjo do voto. E escute, já vou avisar que nós vamos reduzir 50% o valor do custo, do investimento. E outra coisa, além de nós fazermos os 50%, nós vamos conseguir dividir em 12 vezes. Você está vendo o nível de aula. Tudo que você aprende na Exousia School é exclusivo, é revelação. Não tem nada igual na internet. Não tem onde você achar algo assim. Nós investimos nas melhores câmeras, melhor iluminação, melhor som, melhor microfone, de última, para te entregar o melhor. Melhor de tudo para mudar a sua vida, para que a sua vida nunca mais seja a mesma. Que aula maravilhosa você teve hoje, não é mesmo? Agora você entendeu o que são as primícias e como elas representam a honra a Deus. Como você pode honrar a Deus com seus bens e principalmente com as suas primícias. A próxima aula é super intrigante. Você sabia que mesmo as pessoas que estão dizimando podem estar fazendo isso da forma errada? E ao invés do dízimo estar trazendo bênção, pode estar trazendo maldição sobre a sua vida? Eu te vejo amanhã. Deus te abençoe. Olá, pastor Pedro Medina, tudo bem? Aqui é o Hernandes, jogador do São Paulo Futebol Clube. E estou passando aqui para contar meu testemunho de quanto os teus ensinos e pregações têm impactado minha vida. Eu, que sou um leitor ávido, incansável da Bíblia, encontro uma defasagem muito grande, né? Entre as Escrituras, os escritos de Paulo principalmente, e o mundo real, o que nós vemos por aí. Está bem longe da realidade se enquadrar com os escritos paulinos principalmente, pois ele dizia que o Evangelho de Deus não é baseado em sabedoria humana, mas é o poder de Deus. Então, através da autoridade do teu ministério, da palavra, do ensino, essa autoridade tem se manifestado e é muito bom aprender mais e mais sobre a autoridade do reino. Então, vai aqui o meu agradecimento a Deus por tua vida, louvo a Deus e estamos aqui, ó. Eu ouvi aí o teu propósito, 50 nações, então, tamo junto. Valeu, grande abraço e Deus abençoe. Continue abençoando. Sabe aquela sensação de que parece que você está lendo outra Bíblia? Foi exatamente isso que eu senti quando eu fiz a Exousia School. Eu conheço Jesus, eu leio a Bíblia desde a minha infância, mas o conhecimento trazido pelo apóstolo Pedro Medina é tão revelador. Ele muda as nossas vidas, ele trouxe um novo olhar para mim, um novo olhar de como eu posso exercer autoridade por meio da palavra de Deus. E essa autoridade eu tenho trazido comigo para todas as dificuldades, para todos os desafios que eu tenho enfrentado hoje em dia. Sem dúvidas, existe um divisor entre o meu conhecimento bíblico de antes e o que eu aprendi e tenho colocado em prática hoje com a Exousia School. Eu conheci a Exousia School e o pastor Pedro Medina em um momento da minha vida em que o Espírito Santo já estava me despertando para viver mais o profético
no meu dia a dia, para buscar realmente manifestar o reino de Deus aonde eu fosse, aonde eu estivesse, para realmente eu ser uma ferramenta na mão do Espírito Santo para declarar palavra de vida sobre as pessoas, para realmente demonstrar o quanto Deus ama através de uma palavra de conhecimento, através de uma profecia vinda do coração de Deus. Eu estava num momento de aprendizado, muito ainda eu precisava quebrar de preconceitos, de barreiras criadas ao longo da minha caminhada cristã. E eu me lembro que foi num domingo à noite, quando o pastor Pedro Medina pregou na nossa igreja em Campinas, na Ibacamp, e ele ministrou exatamente sobre isso, sobre a autoridade, sobre o poder que há sobre os filhos e filhas, porque em nós há o mesmo Espírito de Deus, né? E ele liberou sobre nós esse entendimento de que o falar é o mesmo falar de Deus, é o falar que cria, e que quando nós falamos, né, e nós falamos com fé, com esse entendimento de que o reino é chegado e que o falar, ele gera exatamente aqui na terra aquilo que já existe no céu, nós realmente mudamos a realidade à nossa volta. E daquele momento em diante eu decidi, eu falei, eu preciso ter acesso a esse entendimento, preciso entender mais, aprender mais por meio da palavra, e que essa palavra gere em mim mais vida, mais ousadia, mais coragem. Foi uma bênção participar da escola, tem sido até hoje reacessar esse ensino e poder testemunhar do que Deus tem feito desde então através da minha vida. Vivo atualmente na Espanha, na cidade de Gijón, em Astúrias, e Exousia mudou a minha vida, mudou o meu ministério, me ensinou a honrar o princípio da honra que abre portas aonde você estiver, a honrar os meus pastores, que não há profeta sem o seu sacerdote, todo profeta sem sacerdote é bruxo. Aprendi a honrar, a amar os meus pastores, a cuidar deles, porque deles vem a bênção que eu preciso na minha vida ministerial. Obrigada, Exousia School, por tanto entendimento. Estou olhando ali para os meus certificados, que eu tenho o prazer de colocar na minha parede. São 5 certificados. Que alegria! Eu coloco ali porque todas as vezes que eu olho, eu lembro do sonho que eu tinha de estar fazendo, estudando numa escola. E hoje eu conheci Exousia School, eu posso estudar na minha casa, eu posso ter a revelação na minha casa, nas horas que eu posso. Obrigada, apóstolo Pedro Medina, por estar compartilhando conosco tantas revelações da palavra e nos fazendo entender e amar a ler a palavra e a buscar nela cada dia mais e mais revelação. Abençoo vocês, Exousia School, e você também que não faz parte dessa escola. Venha fazer parte. Eu sei que você não vai se arrepender. Você que tem um desejo no seu coração de aprender mais e mais da palavra, ainda é tempo. Venha fazer parte dessa grande família Exousia School. Beijo no coração. Eu acabei de me formar, nós nos formamos agora na 2ª turma, no meio do ano, em julho, no finalzinho de julho. E eu quero te dizer que muito daquilo que nós vivemos durante esse 1 ano de escola, eu não havia experimentado ainda. Porque são palavras que são reveladas ao coração do apóstolo. São palavras que são entregues do próprio Senhor para o apóstolo. E ali ele tem compartilhado conosco palavra, poder e autoridade. E nós temos sim vivido o sobrenatural. Eu quero te dizer que depois da Exousia, a minha vida ela começou assim a ser transformada. O nosso ministério está rompendo. Por quê? Na palavra do Senhor, na 2ª carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nós somos instruídos ali a crescer em graça e em conhecimento. E aí na Exousia, esses 2 princípios elas são aplicadas. Porque nós temos crescido tanto em graça e em conhecimento. A Bíblia também nos diz que o povo perece por falta de conhecimento. Por isso sim, a Exousia é algo que é essencial para a tua vida, para o teu ministério. Se você quiser experimentar algo novo, algo sobrenatural, participe da Exousia. Eu tenho aprendido muito, a minha vida com Deus mudou, a palavra tem mudado, porque o Senhor ele tem revelado coisas novas. Então, se você quer fazer parte, entre na Exousia, participe dessa escola de sabedoria e conhecimento, para que assim você venha viver o sobrenatural. Eu tenho certeza que se na minha vida a Exousia foi um divisor de águas, na tua vida também. Que Deus te abençoe, que você tenha uma tarde aí, que você tenha um dia repleto de bênçãos e vitórias, em nome de Jesus. Palavra, poder e autoridade. Exousia School. Vem fazer parte dessa escola.